Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Aviva no Senhor. Lado a lado, buscando o avivamento é o tema da nossa comunidade cristã, Igreja Batista em Brás Cubas. E nós estamos aqui meditando nesse tema maravilhoso, orando, pedindo ao Senhor que avive a sua obra entre nós. Hoje eu quero falar sobre algo muito importante no avivamento, que é a própria palavra de Deus. Nós falamos semana passada da importância da oração no avivamento. Falamos já anteriormente sobre a importância da santidade, da busca pela santidade no avivamento. E hoje eu quero falar sobre o envolvimento da palavra de Deus com o avivamento. O envolvimento da palavra de Deus no avivamento, ele é muito profundo e também ele é essencial. A palavra que está na Bíblia, ela é considerada a base para o renovo espiritual, tanto individual como coletivo. O avivamento, então, no contexto cristão, é visto como, já vimos, um despertar espiritual, um momento em que as pessoas sentem um desejo renovado por Deus, pela santidade e também pela comunhão com o Espírito Santo. E a Bíblia, então, ela desempenha um papel central nesse processo, porque é através da leitura, meditação e pregação da palavra que as pessoas são confrontadas com a verdade divina e assim levadas ao arrependimento e à transformação. Muitos movimentos históricos de avivamento começaram com a redescoberta da Bíblia e com um foco intenso de ensinamento sobre ela. É como se uma chama que reacende o coração, trazendo vida nova. Essa conexão entre a palavra e o avivamento também é ressaltada em versículos como Hebreus capítulo 4, versículo 12, que descreve que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por isso que no livro de Hebreus nós temos muitos temas que têm a ver com o avivamento, especialmente esse livro que enfatiza a superioridade de Cristo, a necessidade da perseverança na fé e também o poder transformador da palavra de Deus. Então, o poder da palavra de Deus. Então, Hebreus é descrita ali em Hebreus 4:12 que a palavra é viva, é eficaz. E ela também é capaz de discernir os pensamentos do coração. E esse versículo ele é frequentemente então ilustrado para nos mostrar que a palavra de Deus pode trazer o arrependimento e também o renovo espiritual essenciais para o avivamento. Esse livro ele fala sobre a centralidade de Cristo. Ele é o centro, ele que traz, porque a vida de Deus está em Cristo. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Zoe, vida. A vida de Deus é manifesta por meio de Cristo. Então, Hebreus destaca Cristo como sumo sacerdote que intercede por nós, lá em Hebreus 7:25. E esse é o fundamento de qualquer avivamento genuíno, sendo aquele que restaura o nosso relacionamento com Deus e com os homens. E ele também demonstra nessa carta de Hebreus, lá em capítulo 11, a necessidade da fé. Os heróis da fé, eles causaram impacto, e continuam impactando muitas vidas até hoje, porque eles viveram pela fé. E o avivamento frequentemente surge quando os crentes eles renovam a sua confiança em Deus e aí começam a se comprometer a viver a sua vida pela fé, mesmo em tempos difíceis, em tempos de crise e de sofrimento, eles decidem andar por fé e não por vista. Hebreus 4:12-14 também faz um apelo, para nós seguirmos a paz e a santidade, como nós já vimos. O avivamento ele envolve isso, o desejo profundo por uma santidade que nos aproxima de Deus. Por que essa palavra é descrita como viva? Viva porque ela tem esse poder de transformar vidas, de penetrar profundamente nos corações humanos e gerar impacto espiritual real e contínuo. Essa descrição mencionada aqui em Hebreus 4:12 sugere que a Bíblia não é apenas um texto antigo,
mas algo ativo e relevante, capaz de operar mudanças e produzir frutos em quem lê com fé, porque precisa ler com fé. Ela é viva porque ela reflete o próprio Deus, que é eterno, que é imutável, e porque o Espírito Santo usa essa palavra para comunicar verdades espirituais, para confortar, para corrigir, para guiar e renovar as pessoas. Então, a sua vitalidade é percebida em como ela continua sendo relevante, atravessando gerações e gerações, culturas e momentos históricos. É impressionante como o texto bíblico ele ganha vida. Nos momentos em que parece falar diretamente para as nossas situações pessoais. Você não acredita nisso? Quantas vezes nós estamos pedindo, clamando, Senhor, fala comigo, e Deus usa o poder da sua palavra para falar conosco. Mas como Deus colocou vida em sua palavra? Eu acho que isso é interessante. Se ela é viva, porque ela tem vida. Deus colocou vida em sua palavra porque ela reflete a essência viva e eterna. Ele fez isso ao inspirar diretamente, os escritores da Bíblia por meio do Espírito Santo. Conforme nós lemos lá em 2 Timóteo 3,16, que afirma que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Isso significa que as palavras da Bíblia não são letras de um papel, apenas letras num papel, mas elas carregam o poder e a autoridade divina, foram inspiradas, soprada por Deus. A vida da palavra também se manifesta porque ela atua no coração humano, e quando as pessoas leem ou ouvem a palavra com fé, então o Espírito Santo começa a trabalhar, trazendo arrependimento, transformação e renovando as esperanças. Além disso, a palavra de Deus ela é viva porque ela é eternamente relevante. Ela nunca vai passar, ela permanece para sempre. Mesmo sendo escrita em contextos históricos, específicos, ela transcende o tempo, as culturas, guiando as pessoas em todas as gerações. Deus fez a sua palavra viva para criar uma conexão direta entre ela e a sua vontade, permitindo então que ao meditarmos, ao lermos a sua palavra, nos aproximemos do próprio Deus e conheçamos então qual é a vontade dele para nós. A palavra de Deus, ela pode nos impactar, na nossa vida diária de várias formas. Mas eu quero fechar hoje falando sobre algo importante. O que significa o espírito da palavra? Você já ouviu sobre isso, O espírito da palavra refere-se ao aspecto vivo e espiritual da palavra de Deus, que vai além do entendimento literal e atinge então o coração, trazendo transformação, revelação e uma conexão profunda com Deus. Então esse conceito está ligado ao Espírito Santo, que é quem vivifica a palavra, então fazendo-a relevante e poderosa para cada situação de nossa vida. Enquanto a letra da palavra refere-se apenas ao texto escrito, o espírito da palavra é o que dá vida a esse texto, conforme a gente vê lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. A letra mata, mas o espírito vivifica, ou dá vida, ou traz vida. Isso significa que a palavra de Deus, sem a ação do Espírito Santo, pode ser entendida apenas como um conhecimento intelectual. Mas quando o Espírito Santo age, ela se torna uma força viva que guia, conforta e transforma aquele que lê. É como se a palavra ganhasse voz, falando diretamente à nossa alma e revelando a vontade de Deus de maneira bem pessoal, bem única. Você já teve alguma experiência em que sentiu a palavra ganhar vida em uma situação específica? Compartilhe conosco. Que Deus abençoe você e nessa semana vamos entender o que a palavra tem a ver com este avivamento que eu e você e a Igreja do Senhor tem buscado nesses dias. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais Aviva no Senhor. Deus te abençoe e até lá.